dos políticos brasileiros mais emblemáticos, né? Jânio Quadros. Ele ocupou todos os cargos políticos, né? Menos o de senador, num período de 13 anos. E pouca gente sabe, né? Ou se lembra, mas Jânio tem uma ligação forte com Campo Grande. Ele foi presidente da República entre 31 de janeiro de 61 e 25 de agosto de 61, quando ele renunciou. E olha, pessoal, na primeira reportagem da série Orgulho de Ser Campograndense, onde ele nasceu, como foi sua trajetória política e qual contribuição para a história do país e, é claro, para a nossa capital morena. Vamos assistir juntos? Põe na quadrada. Quanta história guarda a 14 de julho? Uma delas pouca gente sabe. Parte da memória de Jânio Quadros, presidente do Brasil, começa aqui. A senhora sabia que Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil. Ele morou, viveu aqui. Poxa, essa eu não sabia, não. Não sabia? Pois é só olhar para um destes prédios para ter uma sensação de que aqui viveu um dos políticos e presidentes brasileiros mais emblemáticos. Sobre o nascimento de Jânio Quadros, os historiadores têm duas versões. Uma de que a família de curitibanos estava vindo para esta região e ele teria nascido no meio do caminho. Então, registrado aqui no dia 25 de janeiro de 1917, como nascido às 11 horas da manhã. Uma outra versão é que Jânio teria nascido em Miranda e depois registrado em Campo Grande. O que todos os historiadores dizem, e há consenso, é que ele morou aqui na 14 de julho, bem próximo à Avenida Mato Grosso. Em qual casa, exatamente, nós não sabemos. Em busca desta informação, visitamos, primeiro, Paulo Cabral. Ele nos conta sobre a trajetória política de Jânio, que começou com a carreira em São Paulo, vereador, depois foi candidato a prefeito. Ele se apresentava como um justiceiro, herói da moralidade e defensor dos humildes. O historiador Paulo Cabral presenciou, quando morava em São Paulo, a campanha política da prefeitura e do governo de São Paulo contra a Adhemar. Eu era muito criança, eu tinha 9, 10 anos, então eu não me lembro dele como governador, mas os ademaristas, que minha família era ademarista, minha mãe não, mas meu pai, meus tios, meus avós, de ambos os lados, odiavam o Jânio Quadros. Então mas por que odiavam? Porque ele era o Jânio. Em apenas 13 anos, Jânio foi o político brasileiro que teve uma das carreiras mais completas. Como presidente, o Brasil levou o slogan de varrer a corrupção. E ele assumiu em 31 de janeiro de 1961. Foi eleito por voto direto. Criou leis que proibiam as brigas de galo, os maiôs em concursos de Miss e os biquínis na praia. Embaralhou direita e esquerda ao condecorar Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Jânio se isola dos financiadores da sua campanha, se isola de quem o tinha apoiado. Mas ele não era comunista? Ele não era comunista, mas ele faz isso para mostrar o poder pessoal dele. Jânio renunciou 7 meses depois do início do mandato, em 25 de agosto de 1961. Jânio pretendia mais poder e não conseguiu. A filha, Tutu Quadros, já falecida, em entrevista quando era deputada federal por São Paulo, conta como a família recebeu a renúncia. Nós todos vivemos o peso da renúncia. Um dos motivos pelos quais eu saí do Brasil, porque eu era filha daquele que renunciou. Era um peso muito grande. Por que Jânio renunciou? Isso que eu queria saber. Ele alguma vez deu para a senhora alguma explicação? Ele não precisa dar uma explicação para mim, porque eu sei, se há alguém nesse mundo que sabe, sou eu. Mas eu não acho honesto que se pergunte isso para mim. Eu acho que deve se perguntar isso a ele.
Ele já deu umas 10 versões diferentes, né? Ele vai dizer o motivo verdadeiro à nação? O senhor acha que algum dia ele vai chegar a esse ponto? Não sei. O então vice João Goulart assumiu e 3 anos depois veio o governo militar no golpe de 64. Colocou o doutor Jânio Quadros a par do movimento militar, para depor o João Goulart. Isso é um negócio seríssimo. E nós viemos em busca da verdade sobre o nascimento de Jânio Quadros. Eu estou na casa do seu Vitor Eugênio, que trabalhou como secretário pessoal, assistente do presidente, do ex-presidente, durante 3 décadas. Onde ele nasceu, seu Vitor? Foi em Campo Grande ou foi em Miranda? Nasceu em Campo Grande. Foi gerado em Miranda e nasceu em Campo Grande. Onde que ele nasceu aqui em Campo Grande? Na rua 14 de julho, na última quadra antes da Mato Grosso. Ele que contou isso pro senhor? Detalhes contou para mim, família dele. Campo Grande homenageou o Jânio com seu nome no Centro de Especialidades Médicas. Se eu não me engano, foi presidente, né? Mas você sabia que ele foi nascido aqui em Campo Grande, morou aqui? Não. Não sabia? Não. Ele nasceu aqui. Ah, é? Que mais? Que mais que o senhor sabe de Jânio? Ah, eu não sei de nada mais dele. Mas ele foi o que do Brasil? Foi presidente. Quem nos apresenta o local é o diretor-presidente do CEM, que recebe 2.500 pacientes por dia, faz 10.000 exames mês. O Centro de Especialidades Municipal tem aproximadamente 100 consultórios de atendimentos médicos. Aqui tem dermatologistas, que você consegue atendimento rápido, nefrologista, que é o cuidado com os rins. Tudo isso não tem fila de espera. E ainda tem reumatologista, endocrinologista, otorrino, fono, cirurgia plástica, nutrição. E existe ainda consultório com homeopatia. Esse sobram vagas. Médicos experientes e dedicados no atendimento aos pacientes do SUS. Angelita é homeopata. São 45 anos de profissão. Trata tudo com homeopatia? Tudo. Nós somos assim como se fôssemos um clínico geral que usamos essa terapêutica diferente para o tratamento. Maria de Fátima veio cuidar da ansiedade. Também é empresária há 20 anos. Para acordar à noite, eu já não tenho mais isso. Aí eu tomava os chás, né, para dormir, para ficar tranquilo. Também já não tenho mais isso. Levanto bem. Aqui o nome de Jânio parece determinar o legado dos médicos. Pessoas que realmente fazem o que amam. Um lugar para se cuidar bem do coração. É uma referência no atendimento para a população campograndense. Tem essa necessidade de um médico que possa ajudar, ter empatia e se colocar no lugar do paciente, né? Tratar como se fosse alguém da família. Então, isso que eu levo para mim. Eu tento tratar meus pacientes como eu gostaria que tratasse os meus. Os mais antigos, eles fazem por amor à paixão, por amor ao paciente, pelo carinho, pela empatia. No cartório do segundo ofício, a confirmação da justa homenagem, o registro de nascimento em Campo Grande e até de casamento com Dona Eloá. Este é o livro A16, na folha 29 aqui do cartório do segundo ofício em Campo Grande, que encontramos o registro de nascimento de Jânio Quadros. Está aqui a folha tomada pelo tempo e o cartório preparou esse novo registro de restauração da certidão, que comprova que realmente ao dia 25 de janeiro de 1917, às 11 horas da manhã, nasceu uma criança do sexo masculino e recebeu o nome de Jânio Quadros, aqui em Campo Grande. Seu Vitor, que conviveu com ele como assessor direto, mora em Campo Grande e nos conta que Jânio, depois do golpe de 64, teve seus direitos políticos cassados. Uma rixa que começou quando ele era governador de São Paulo, com Costa e Silva, na época comandante militar de São Paulo. Quando Jânio era presidente, houve um segundo desentendimento com Costa e Silva. Ele promoveu as patentes do general Médici e Ernesto Geisel, menos de Costa e Silva, que ficou a cargo do ministro da Guerra na época nomeá-lo.
Promoveu o Médici, que chegou a presidente, 4 estrelas de presidente, e o Geisel, que chegou a 4 estrelas de coisa. Certo? Esse é o Jânio Quadros. Ele não escolheu o Costa Silva? Não, que deu carta branca para o ministro e cumpriu a palavra. As 4 estrelas, escolhe o general. Costa e Silva ficou zangado e se vingou quando era ministro no governo militar de Castelo Branco, pedindo a cassação de Jânio. Aconteceu no dia 9 de abril de 1964, 9 dias depois do golpe, tá? Não estou vendo o nome do Jânio nesta lista. Já era encabeçada por João Goulart, o presidente. A lista era encabeçada pelo Goulart. E um mundo de gente, vereadores, deputados, senadores. Bom, aí o ministro, depois nós tivemos os detalhes todos, né? O ministro da Marinha, Rademacher, mas Jânio por quê? Tirou a caneta, Jânio é problema meu. E botou a mão. Verdade. A mão. Jânio da Silva Quadros. Mas foi um pronunciamento numa entrevista coletiva 4 anos após a cassação, já em 1968, que ele foi confinado por 120 dias em Corumbá. O doutor Jânio criticou muitos os atos do governo militar. Ele não concordava com determinadas coisas. Já era o Costa Silva, entendeu? Correto? Muito bem. O Costa Silva ficou uma onça. Determinou o Ministério da Justiça para ouvir o pronunciamento do se ele confirmava ou não. A Folha foi página inteira essa entrevista. Seu Vitor esteve em Corumbá durante todo esse período, como aparece nesta foto. Você fica lá uma semana até eu me adaptar e volta. Não consegui mais. O movimento foi tão grande em Corumbá que eu fui com ele em Vanderlei. Quem conta os detalhes do confinamento em Corumbá é Chicão de Barros. Jânio Quadros foi submetido a 4 meses de confinamento neste hotel, que fica no centro de Corumbá por questões políticas. Mas pelo menos nos primeiros 60 dias, o que deveria representar um grande castigo foi, na verdade, um grande presente para o ex-presidente. Os registros da entrada do ex-presidente ficam expostos em fotografias logo na entrada do estabelecimento. Aqui na recepção do hotel existem registros dessa época. A ficha de entrada do hóspede, algumas fotos durante o período em que ele esteve confinado e aqui uma reportagem de um jornal sobre a passagem dele aqui pelo hotel. Ele chega junto com a sua esposa Eloá, aclamado pela cidade. Nos primeiros 2 meses que ele passou pela cidade, ele vai conhecer restaurantes, ele visita casas de figuras políticas importantes da cidade e logo após esses 2 meses, ele até engorda 5 quilos de tanto que ele aproveitou a nossa região pantaneira, ele amou conhecer. Hoje tem televisão aqui nesse quarto. Lembrando que a televisão em Corumbá só chegou no ano de 1970. A cama foi inclusive comprada por um funcionário aqui do hotel que tem o móvel em sua casa até hoje. E fiquei com a cama, comprei a cama dele, justamente por fazer parte da história do nosso país. Com a restrição de liberdade, durante os últimos 60 dias, Jânio tinha apenas 2 paisagens: a da sacada do corredor e da janela do seu quarto. Apesar de Jânio ter só nascido em Campo Grande e se mudado bem pequeno para o Paraná, 2 importantes fatos mostram a memória e o cuidado com a capital. Um deles foi o pedido de que suas cinzas fossem também trazidas para cá, mas ele acabou não sendo cremado. Outra foi uma ocasião em que ele já tinha perdido seus direitos políticos. Interviu junto ao governo federal na prefeitura de Campo Grande, na administração de Levi Dias, nos anos 80, pedindo recursos federais. Senhor ministro, como é que o senhor vai? Como vai a dona Mercedes, que era a esposa do Delfim? Tá. Ministro, o senhor sabe que eu nasci em Campo Grande, não? Tem conhecimento disso? Porque hoje todo mundo sabia disso lá. E sabe também que eu fiquei apenas 7 meses na presidência da República e não tive tempo de ajudar nem a minha cidade, nem o meu estado. Tá? O senhor tem um papel na sua mesa, que já estava lá 10 meses, de interesse da prefeitura. O Levi sabia da cor e salteado.
Um papel, ele não falou ofício, nem gato, nem nada. Antes que o senhor me responda, eu quero fazer uma observação. Isso que está sendo solicitado neste papel não representa nada para o governo federal, mas tudo para a Prefeitura de Campo Grande, que é a minha cidade natal. E aí saiu o dinheiro? 150 milhões. Então é o valor que eu vou colocar para Campo Grande. Já, bom, olha, salvou a pátria. E foi o prefeito Juvencio que deu o nome ao 100 de Jânio Quadros como homenagem, por tudo que ele representou para o país. Em 82, Jânio voltou a concorrer ao governo de São Paulo e perde para Montoro, com quem demonstra firme rivalidade. Mas eu não quero ouvi-la. Eu não quero ouvi-la. Bom, mas o povo tem direito de saber. O povo tem o direito de comprar esse livro. Ele transcreve os jornais. O povo tem o direito de comprar esse livro que o senhor comprou. Um serviço aqui é a democracia. Falando os dois ao mesmo tempo, o microfone só aceita um som ou nenhum. Em 1985, ano em que acabou a ditadura militar, Jânio comemorou sua última conquista política, ao ser eleito pela segunda vez prefeito de São Paulo. Ninguém conhece a cidade como eu. Ninguém. Já fui prefeito e fui governador. E aqui está o Vitor, filho, que é afilhado do Jânio Quadros. Olha só, afilhado de batismo. Por esse temperamento dele, o Jânio não era muito de beijos e abraços, entendeu? Não é homem daquela época. Então, nesse sentido, assim, frequentar a casa dele, principalmente nas férias de verão, e o tratamento, assim, quase que... Como é que você ensinava? Quase que monárquico, sabe? Como é que você se bom dia, padrinho. Padrinho. Boa tarde, boa noite. Na hora da janta, um protocolo para jantar na mesa. Tudo? Sim, principalmente para a minha madrinha. Ele pode ser um orgulho de Campo Grande. Ou, se não um orgulho, alguém que realmente conseguiu a presidência da República, por exemplo. Estou satisfeito comigo mesmo. E o que me importa é que outros estejam satisfeitos ou insatisfeitos. O que vale é o que eu sinto. Uau, né, gente? Olha que bacana. E ó, Jânio Quadros, ele morreu em São Paulo em 16 de fevereiro de 92, aos 75 anos, após complicações causadas por 3 derrames cerebrais. A filha única, Tutu Quadros, Dirce Tutu Quadros, ela foi deputada federal e morreu aos 70 anos de enfisema pulmonar. E ela teve 5 filhos, tá? O Jânio Quadros está sepultado em São Paulo e além do Centro Especializado Municipal, o CEM, o Parque do Segredo, aqui em Campo Grande, desde 2010, leva o nome de Jânio Quadros. Na próxima semana tem mais um capítulo, porque dá um orgulho danado de sermos campograndenses. E olha, gente, foi inaugurado